Nós vamos compartilhar algo assim da palavra de Deus. Nós sempre estamos, encontra assim João 15, para você ir abrindo aí. João 15. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Mas nós vamos, não vamos ler todo o capítulo, é só uma parte. A partir do versículo 3, tá? Mas antes de ler, eu quero falar algo para vocês. O quanto é importante nós estarmos reunidos para ouvir da palavra de Deus. Porque ela traz para nós crescimento, ela enriquece o nosso conhecimento, né? A palavra de Deus é rica. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é uma mina de ouro. Quanto mais você cava, mais ouro você encontra, mais pedra preciosa nós encontramos aqui. Às vezes é um texto que você já está há anos, lê, relê, mas nada assim, você não desperta. Mas tem uma hora que quando você menos espera, você vai ler aquele versículo, seus olhos ressaltam. E você entende com uma clareza de uma coisa assim, Deus falando ao nosso coração. Porque Deus fala, você sabia disso? Sabe, né? Deus fala conosco através da sua palavra. E isso é maravilhoso, que nós não servimos a um Deus mudo, um Deus de pau, de lata, de barro, ou um Deus que não ouve, que não vê, que não fala. Pelo contrário, nós servimos a um Deus tremendo, soberano, majestoso, maravilhoso, poderoso. Esse Deus que ama, que vê, que fala, que ouve, né? A própria palavra diz isso, que Ele nos ouve, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa voz. Gente, é tremendo, é maravilhoso servir esse Deus. Mas vamos ao texto, né? Diz assim a palavra de Deus. Vou ler o 3, mas para vocês entenderem melhor o contexto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não podeis o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5 diz, eu sou a videira verdadeira. Os ramos, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Que grande verdade. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerão em vós. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Pai, graças te damos, Senhor, porque entendemos que a tua palavra é fonte de vida para nós. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos aponta o caminho, ela nos mostra o que devemos fazer, aonde estamos acertando, aonde estamos errando. Senhor, nós te pedimos nesta noite acesso ao nosso coração. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale, para que o Senhor afofe a terra desse coração, para que a tua semente, Senhor, que é a palavra, ela caia, ela floresça, ela germine, ela cresça, ela floresça e frutifique. Meu Deus, abençoa cada um que está aqui, abençoa os teus filhos que estão em casa, por algum motivo não puderam ir à tua casa, mas de alguma forma estão conectados, ó Deus, que eles também sintam o poder e a bênção que procede de ti, que emana do teu trono, Senhor, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus por isso.
Muito bem. Nós podemos observar que desde o Antigo Testamento em diante, o Senhor, lá no Antigo Testamento, falava de um caminho. Isso começou quando o primeiro casal lá no Jardim do Éden, eles falharam, né? Eles viviam bem, eles tinham uma comunhão muito grande com Deus. E um belo dia eles ouviram uma voz que não era de Deus. E aí é onde tudo começou. Eles perderam todas as regalias, vamos assim dizer, todos os mimos, os bônus e os benefícios que eles tinham quando essa comunhão era apenas com Deus, que era era íntima, né? E ao perder essa comunhão, tudo ali começou a ser diferente. E o Senhor logo tratou um plano para que fosse de alguma forma resgatada essa comunhão. E esse plano, ele começou a falar para o seu povo, que foi então começando ali no Antigo Testamento, ele começou a falar de um caminho, um novo caminho que existiria para que chegássemos até o Senhor. E esse caminho, Deus falava através dos profetas. Lendo o Antigo Testamento todo, você vê até o tabernáculo, ele tipificava esse caminho. E como nós lemos aqui e sabemos quem é esse caminho, né? Então, esse caminho nos leva a Deus. E por meio dele, como está escrito aqui, onde nós lemos, por meio desse caminho que é Jesus, nós sabemos que chegaremos ao Senhor. Mas antes de chegarmos no Novo Testamento, todos os profetas, Deus foi usando cada um e falando e apontando. Mas o povo tinha um momento que estavam unidos, servindo ao Senhor, mas tinha momentos que eles se dividiam e começavam então a servir outros deuses. E o tempo todo o Senhor falava de uma única coisa que precisava ser feito: amar o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Isso é a base de tudo, né? Para você amar a Deus. E depois ele diz: amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, baseado nessa declaração, o Senhor em todos os tempos foram passando, mas ele foi através dos profetas falando desse novo caminho que viria, que seria então o nosso amado Jesus. E o último profeta da época, João Batista, né? Ele fala lá em Lucas 3, a partir do versículo 5, ele diz que todo vale, com a vinda, com esse novo caminho que viria, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele não estava falando aqui de algo só geográfico, né? Ele estava falando aqui de mudança de vida. Esse caminho, ele gera em você, ele traz para você e para mim nova vida, coisas diferentes acontecendo em nossa vida. E para que aconteça, e eu até coloquei o título dessa mensagem: por que eu preciso permanecer no caminho? Por que eu preciso permanecer no caminho? E aí a gente vai entender que esse caminho, que é Jesus, ele veio exatamente para consertar o que estava destruído, vamos assim dizer. Ele é o carpinteiro, né? O carpinteiro, ele faz móveis, ele conserta móveis, ele faz tantas coisas, faz mudanças, faz coisas belíssimas para enfeitar uma casa, vamos assim dizer. Mas o carpinteiro Jesus, ele vai além. Ele prepara a sua própria casa onde ele vai morar, que sou eu e você. Você já imaginou
o carpinteiro Jesus arrumando a sua vida, como você era e como você é hoje. Todos aqui já aceitaram Jesus, amém? Tem alguém que ainda não? Esse é o momento, não perca o momento, porque nós precisamos caminhar, permanecer nesse caminho. Então o carpinteiro Jesus, ele arruma essa casa com muito amor, com muito carinho. E olha, presta atenção, uma das coisas principais que ele faz, ele vem com a sua própria mão arrumar. Ele foi colocado naquela cruz, ele se doou por mim e por você. A cruz lembra madeira, né? E essa cruz que o Senhor se entregou a ela, ele não foi mártir, ninguém jogou ele naquela cruz. Ele próprio decidiu colocar-se ali por amor a mim e a você. E essa madeira ali, que simboliza uma cruz, a maldição, né? Jesus naquele momento carregou sobre si toda a nossa maldição, tudo. E a madeira para o carpinteiro é algo assim muito peculiar, ele sabe como lidar com a madeira. E nós, como casas do Senhor, e agora não feitas por mãos humanas, mas feitas pela mão do Pai. Então, essa casa formada por Jesus, ela precisa permanecer nesse caminho. E nós podemos observar que lá em João 14, versículo 6, o Senhor se apresenta como quem sabe? Como o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Beleza, senão por mim. Então, queridos, não existe outro caminho. As pessoas aí fora costumam dizer que todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade? Não é. Você está lá, você pode seguir qualquer caminho, você pode ouvir alguma coisa sobre nos outros caminhos, eles tentam imitar, porque Satanás ele é astuto, mas não leva a Deus. O único caminho que leva a Deus. Nesse caminho, você vai chegar lá no grande dia. Você vai estar lá. E tudo depende única e exclusivamente de você. Amém, querido? Nós vemos também que o Senhor, através das parábolas, ele fala como você permanecer nesse caminho. E nós vamos ver aqui alguns motivos para permanecer nesse caminho. Por que que eu preciso permanecer nesse caminho? Que é Jesus. Por quê? Eu posso muito bem, diante do livre-arbítrio que eu tenho, aceitar Jesus, caminhar, mas daqui a pouco, como muitos fazem, se desviam, né? Se afastam. Mas existe regrinhas, ou melhor, condições para a gente se manter firme, né? E aí nós podemos ver aqui o primeiro motivo para eu permanecer firme nesse caminho, eu preciso, no versículo 4 e 5, diz assim, queridos, olha: permanecei em mim, e eu, Jesus, permanecerei em vós. Então, o primeiro motivo que nós temos aqui é permanecer no Senhor. Não tem como, querido, nos afastarmos. E ele diz mais que o ramo que não der fruto, o ramo que não produzir, ele é o quê? Cortado. Versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim desfazer. Então, nós entendemos que precisamos permanecer no Senhor. Amém? Precisamos caminhar. A carta aos Hebreus, lá no capítulo 6, ele fala desse crescimento. Nós precisamos crescer na presença do Senhor. Você não pode aceitar Jesus hoje, agora e continuar na mesma coisa.
Não, até porque Jesus Cristo te oferece uma nova vida. Nós precisamos viver em novidade de vida a cada dia. Amados, a cada dia. Não é só no momento que eu aceito Jesus e digo, pronto, agora eu tenho uma nova vida. É dia após dia. Deus faz coisas novas. Você crê nisso? Eu creio, Deus faz coisas novas. E tem algumas igrejas assim, e pessoas que diz que uma vez salvo para sempre. E não é verdade. Porque uma vez que eu permaneço no Senhor, por que eu preciso permanecer no Senhor? E esse é até o segundo ponto, é para a minha salvação. Eu preciso caminhar. Eu preciso entender que as lutas vêm para me afastar da presença do Senhor, mas eu tenho que permanecer. É um caminho, seguindo dia após dia. Você crê nisso? Amém. Então, isso não é certo dizer que uma vez salvo para sempre. Então, eu aceito Jesus como meu Salvador e vou viver a minha vida. Vou fazer o que bem me dá na telha. Não é bem assim. Uma vez que eu aceito Jesus, eu me submeto à sua vontade. Eu me submeto a tudo que Ele tem para mim através da sua palavra. E aí sim, eu vou viver uma novidade de vida. Eu vou viver dentro dos propósitos que Deus tem para mim. Amém, querido? Isso sim, porque o Senhor diz que toda carne verá a salvação. Então todos na face da terra terão a sua oportunidade de saber que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Eu creio aqui, até de casa, que todos conhecem esse caminho. Agora, não basta só conhecer, queridos, nós precisamos permanecer nesse caminho. Nós precisamos perseverar. Então, por que eu preciso permanecer? Primeiro, porque eu tenho que estar conectado com o Senhor, na videira. Ouvir, aprender tudo que o Senhor tem para passar para mim. Segundo, porque eu almejo a salvação da minha vida. Eu estava estudando esse texto aqui e eu lembrei o seguinte. Existe o reino de Deus, correto? Não é? Mas existe o reino das trevas também, não é? E os dois reinos têm propostas. Eu fiquei pensando, o reino do inimigo, ele tenta maquiar as coisas de uma maneira que você pense que viver aqui na terra é o melhor que tem. Eu fazer tudo o que eu quero, praticar as obras da carne, beber, matar, roubar, fazer tudo o que quiser. Você tem liberdade dada pelo inimigo. Isso é o reino das trevas. Mas, um dia o boleto chega, né? E você tem que pagar a conta. No grande dia, essas pessoas que acham que o céu é aqui, que o inferno é aqui, que tudo é aqui, e que quando morrer acabou, estão enganadas, porque ela vai ter um dia que elas, quando partir, vão estar na presença de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Então, do reino das trevas, pratica tudo que o inimigo libera. Então, chegou o momento, ele partiu, para ele a vida aqui acabou, de fato acabou, mas ele vai viver uma outra vida. Uma vida que o inimigo não falou para ele que iria acontecer. As tormentas, as coisas que eternamente ele vai viver. O reino de Deus é o contrário, presta atenção, o Senhor não nos engana. Ele diz para nós que nós vamos passar por aflições aqui, vamos passar por momentos difíceis na nossa vida. Mas ele diz o quê, queridos? Tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele fez o que? Ele deu a sua vida para que nós, eu e você, vençamos todas as dificuldades, não caiamos nas teias de aranha que o inimigo, nas teias como ciladas, né? Ciladas não, como é que a gente fala? Armadilhas que o inimigo prepara, Deus nos dá
mecanismo, Deus nos ajuda para que a gente não caia nessas armadilhas e vá avançando de fé em fé, de glória em glória. Porque o Senhor diz o quê? Ele diz que a nossa momentânea tribulação, e tem horas que você pensa que é uma eternidade, né? O que você está passando, quer seja, eu não sei exatamente nesta noite o que você está passando e o que você precisa. Mas Deus sabe, como seu pai, como aquele que cuida de você, Ele sabe o que você está precisando. Então, queridos, nós precisamos entender que no reino de Deus funciona diferente. É um reino de ponta cabeça, vamos assim dizer, ao contrário. O Senhor Jesus, Ele propõe para nós o caminho. E Ele diz, eu vou, quando Ele estava se preparando para passar pelo momento da cruz, Ele prepara os seus discípulos. Mas os discípulos estavam meio que se entender um pouco, porque eles estavam ali com Jesus. Jesus disse, olha, quando tudo isso acontecer, não tenha medo. Sabe por quê? Porque vocês podem confiar, em outras palavras, que já é palavra minha, né? Mas ele quis dizer o seguinte, que ele ia, mas ele ia enviar o Consolador. Olha o que diz aqui no versículo 13. Quando vier, porém, João 16, tá? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si próprio, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele estava falando isso para os discípulos que chega até nós. Como que nós sabemos todas essas coisas? Porque o Espírito Santo revelou aos discípulos, e eles também viveram algumas coisas, e eles conseguiram trazer isso através do Espírito Santo até nós, queridos. E nós, como bons discípulos que seremos, vamos levar a outros. Então, nós precisamos estar nesse caminho, por quê? Por qual motivo? Vamos lá. Primeiro, nós precisamos permanecer no Senhor. Segundo, permanecer para a salvação. Terceiro, permanecer para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos ver aí o que diz o versículo 7. Versículo 7 diz assim, ó. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito, né? Presta atenção, voltando para a ilustração que eu estava dando, né? O Senhor mostra tudo o que temos que fazer. Ele mostra o caminho através do Espírito Santo. E aí chega o momento que a gente parte. Porque nós passamos por tantas lutas, por tantas coisas e vencemos. Chegou um grande dia onde estamos na presença do Senhor. E aí, como Deus revelou para nós o que iria acontecer com a nossa partida, que nós estaríamos com Ele, face a face, que tudo que passamos aqui não é nada diante da glória, diante de tudo que Ele tem preparado para mim e para você, né? Ele até fala em João mesmo, que ele diz, eu vou preparar-vos lugar, né? E quando estiver pronto, eu venho te buscar. Será que a minha casa já está ficando pronta? Que o Senhor, amém mesmo, porque eu não tenho medo da morte não. Alguém aqui tem medo da morte? Ninguém quer morrer, né? Mas não se preocupe não, que quando chegar o momento você também não vai temer não. Você vai ficar feliz, porque a alegria é tamanha da gente querer estar na presença de Deus, que você não vai se importar com as coisas daqui, porque você sabe o que está te esperando, você sabe o que está sendo preparado para você, não é verdade? Então nós precisamos entender que é o contrário, o inimigo é que deixa as pessoas, incentiva a viver tudo da carne. O Senhor, Ele nos incentiva a viver tudo do Espírito, para que alcancemos esse bom lugar. E nós podemos ver, queridos, que aqui em Gálatas, vamos ver lá, em Gálatas,
Gálatas. O vento tirou a página. Gálatas 5, 22. Olha que coisa tremenda, né? Esse caminho preparado pelo Senhor para nós, ele tem tudo o que nós precisamos. Por quê? A palavra de Deus, ela nos conduz a essas verdades do Senhor. Ele fala ao nosso coração. Então, você não precisa ter medo. Você não precisa ficar apavorado. E a gente fica porque é humano, né? A gente sabe disso. Quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente vê N exemplos na palavra de Deus, como que os reis ficavam quando via aqueles exércitos numerosos querendo atacar, né? A gente tem exemplo aí do rei Josafá, do rei Ezequias, quando vinha aqueles monstros, daqueles reis, queriam atacá-los e o exército era numeroso e eles tinham medo, mas eles lembravam que se eles buscassem o Senhor, tudo mudaria. Então nós precisamos lembrar disso. Por isso não devemos temer. E a palavra de Deus nos aconselha isso o tempo todo. Não temas, não temas, não temas. E de tanto ouvir, de tanto a gente ouvir, não temer, a gente vai começando, né, a ficarmos fortalecidos na presença do Senhor. E isso é maravilhoso, queridos. Nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós em todas essas partes. Não temer. Nós precisamos ter a nossa mente no reino de Deus e não nas coisas desse mundo. Nós vamos avançar, nós vamos estar com o Senhor, porque cremos que Ele está preparando um bom lugar. A Sandra falou aqui, né? Não me importa que me chamem de loucos. E realmente não temos que nos importar, não. Porque se chamam, é porque alguma coisa eles estão vendo em nós. E isso vai chamar a atenção deles, né? A gente precisa disso. Chamar a atenção desse mundo, mesmo sem falar. Com a nossa vida. A gente costuma dizer que o mundo não lê a Bíblia, mas lê a sua vida. Ele observa o seu comportamento, o seu testemunho. E isso é tremendo. Nós precisamos, queridos, estar ali bem firmes no Senhor. Então, nós lendo aqui o Gálatas, Gálatas 25, né? A partir do 22, mas eu quero dizer a você que isso nos leva ao próximo motivo, que é frutificar. Frutificar, que está no versículo 8, quando fala que aquele galho que não frutifica, que não faz nada, ele é cortado e é lançado fora. Ele sofre o juízo final, isso fala do juízo final, né? Então nós precisamos, por que eu preciso permanecer no caminho? Vamos voltar lá para a gente relembrar. Primeiro, eu preciso permanecer no Senhor. Segundo, permanecer para a minha salvação. Terceiro, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. As promessas, os cuidados de Deus. Saber que temos um Pai que cuida de nós, eu já falei isso, né? E o quarto motivo é permanecer para frutificar. Eu e você, amados, nós precisamos frutificar. E o que é esse frutificar? É deixar as obras da carne para trás, é nos esvaziar das coisas desse mundo. E vamos ler aqui o versículo 22 de Gálatas 5, diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e... Não tem pela fé, você vai ter? Eu creio nisso. Gente do céu, isso é demais. Ter alegria, ter paz é bom demais. Agora, domínio próprio, mansidão, que os mansos herdarão a terra.
Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós. Mas é treinamentos, querido, treinamento. Tudo isso aqui é treinamento para você estar nesse caminho. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas tão somente olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o nosso exemplo em tudo. Nós temos exemplos na palavra de Deus em olhar para os discípulos, o que eles fizeram, o que eles passaram. Eles se negaram, eles se doaram. Será que nós estamos dispostos a esse ponto? Ou você está tão apegado às coisas? E quando eu digo as coisas desse mundo, não é tão apegado a vícios, as coisas. Às vezes é a família, é o filho, é a neta, é o neto, é a casa, é o carro, é o trabalho. Você está tão apegado a isso, que é tão pecado quanto mentir, roubar e por aí afora. Nós temos que estar totalmente desapegados, amados. Você já está livre se o Senhor te chamar e você dizer: Senhor, eu estou pronto. Não, Senhor, agora eu não posso não. Deixa eu criar meu netinho. Deixa ele ficar um rapazinho formado. Aí ele cresce e se forma. Senhor, deixa ele casar. Aí eu vou mais tranquilo porque ele está casado, tem uma família. Aí casa. Senhor, eu quero ver meu bisnetinho. Quero ver meu bisnetinho nascer. Aí o bisnetinho nasce. E você está envelhecendo, né? E está enrolando o Senhor. Enrolando não. Ninguém enrola Deus não, filho. E ele vai, né? Mas chega uma hora que ele diz: ó, chega, vambora. Chegou a sua hora. E aí você tem que ir, né? Nós não podemos, queridos, amar as coisas desse mundo. Deus criou tudo isso aqui para nós. Você crê nisso? Você crê, você gosta, você acha bonito tudo que tem no planeta? Eu acho lindo ver a criação de Deus, ver assim os detalhes, gente, os mínimos detalhes. Nosso Deus é tão detalhista, Ele é tão lindo nas coisas que Ele faz. Olha para você, olha para suas mãos, olha para você, Deus fez tudo. Deus fez tudo. Ainda que uma pessoa tenha um defeito físico, ela diz: ah, não, mas Deus me criou assim porque Ele sabe por quê. Ele sabe por que te fez assim. E aí, Ele vai trabalhar também em você, para você se aceitar, porque você tem outras coisas mais bonitas, além do seu nariz, além do seu cabelo, além do seu corpo, e vai por aí afora. Às vezes você tem uma alma linda, o seu interior é de uma pessoa belíssima. E vai por aí afora, queridos, porque o homem, ele vê muito o exterior, né? Mas Deus, Ele trabalha aqui dentro, ó, do interior. O nosso interior, o seu coração para Deus é que vale. E aí nós vamos voltar aqui o texto, porque eu não esqueci não. Então, isso tudo aí continua no versículo 24. Ele diz, né, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram o quê? Quantos têm a carne crucificada aqui? Diga glória a Deus. Foi fraco, mas tudo bem. Eu estou crendo que todas essas coisas que estão fracas é porque pela fé estão ficando fortes. Eu creio nisso, amados. Eu creio. Sabe por quê? O nosso Deus, Ele torce por você. Ele torce por mim e por você. Então, se você coloca esse propósito no seu coração, Senhor, eu ainda não estou 100% não. Mas como o Espírito Santo do Senhor habita em mim, eu creio que eu chegarei lá. Que eu vejo a glória de Deus. E aí continua o versículo, que diz o seguinte, que o Senhor crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, eu sou espiritual, você não é. Eu não xingo, você xinga. Você começa a apontar os erros dos outros, mas você esquece que você pode não xingar, mas você tem outros tipos de pecado. E vai por aí afora, né? Mas o que nós precisamos fazer, uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e eu costumo dizer que essa bem-aventurança do Espírito aqui, para nós é questão de sobrevivência espiritual.
de você estar vivo espiritualmente. Porque nós precisamos, uma vez que o Espírito Santo habita em mim, em você, não basta só ele estar aqui dentro quietinho, não. Eu tenho que dar liberdade para que o Senhor trabalhe em mim e eu pratique essas bem-aventurança, não, fugiu a palavra aqui, mas eu vou chegar lá. Então eu preciso praticar o que o Espírito Santo me dá, que são esses 9 gominhos do fruto. Porque se o Espírito Santo está aqui e eu não der a liberdade a ele de agir, não vai adiantar nada. Ele só vai estar ali quietinho. Mas eu preciso que ele me ajude, eu praticar o amor, eu praticar a alegria, eu praticar a paz quando tudo está revolto ali e eu estar serena com a paz do Senhor em mim. É difícil isso. No trabalho, em casa, no meio de irmãos. Tem irmãos que às vezes não são muito fáceis, né? E mexe com seu ego, com sua natureza, e você fica meio... Mas aí a gente está na escola, a gente precisa estar caminhando aqui, precisamos estar firmes. Então, queridos, nós precisamos lembrei, virtudes, as virtudes do Espírito Santo. Nós precisamos praticar cada uma. Nós temos em doses pequenas elas dentro de nós, agora precisamos desenvolver com a ajuda do Espírito Santo. E aí é uma forma de frutificarmos, de darmos o nosso testemunho, de glorificarmos o nome do Senhor onde quer que passemos. Porque as pessoas vão conhecer você pelo seu testemunho. Dessa forma você fará parte da tão grande nuvem de testemunhos do Senhor. Você faz parte. Não é só com doenças que a gente testemunha do poder de Deus, não. É exatamente nesse momento, quando você tinha que calar a sua boca, ter domínio próprio para não dar umas boas respostas que aquela pessoa precisava. Sabe por quê? O Senhor Deus diz o seguinte, que minha é a vingança. Não é verdade? Minha é a vingança e a justiça também. Então, queridos, não tem coisa melhor, ainda que dentro de nós esteja aquele mar revolto de a gente querer reagir na carne, nós precisamos entregar isso e colocar na mão de Deus. Amém, querido? Você concorda? Porque se somos amigos de Deus, né? O Senhor Jesus, Ele é o nosso amigo. E se somos amigos dEle, nós precisamos praticar as coisas boas que Ele pratica. E olha, eu vou dizer o seguinte para você. O amigo de verdade, ele passa pelos apertos com o seu amigo. Ele sente dor com o amigo, ele chora com o amigo, ele sofre com o amigo, né? O amigo de Jesus, porque Ele diz que não nos chama mas de filho, nós não somos escravos, somos amigos, somos filhos do Senhor, né? Então, como amigo, eu pergunto a você, você está disposto a passar por todas as coisas que você tem que passar, pelas aflições, pelas dificuldades? Você às vezes diz, mas por que eu tenho que passar por isso? Queridos, não pergunta por quê. Mas diz, Senhor, o teu nome está sendo glorificado, então, amém, me dá força porque eu vou conseguir, eu vou avançar, eu vou chegar lá, porque o Senhor está comigo. E se eu tenho as tuas virtudes dentro de mim, eu vou vencer. Eu vou vencer. Queridos, e nós precisamos entender que a palavra de Deus, o que diz lá? Ela é boa. Será que você acha que ela é agradável no momento que você está passando pelas lutas? Tem que achar. Tem que achar. Ela vai ser agradável, talvez não naquele momento que você está sofrendo. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico último agora, da batata, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E fiquei naquela coisa e tal. E logo assim foi dando aquele reboliço dentro de mim.
E aí peraí, não pode ser assim. Eu tenho que confiar no meu Deus. Eu tenho que descansar no Senhor. Deus está preparando tudo. Seja o que for, a minha vida está nas mãos dele. E eu creio que ele é um pai amoroso, que ele cuida de nós, amém, querido? Ele cuida de nós. Então eu vou descansar. E nós precisamos aprender a descansar. E a crer que a palavra de Deus é boa, agradável e ela é perfeita. Ela é perfeita para nós. Amém? Nós vemos que Tiago passou por aflição, Pedro passou por aflição, Paulo nem se fala, né? O próprio Jesus passou por aflição, mas ele tinha um propósito, ele queria dar exemplos para nós, ele queria nos dar a vitória. Então ele teve que passar por tudo aquilo, se colocando no meu e no seu lugar. E ele venceu. Então, o que nós temos que fazer, queridos? O que nós temos que fazer para permanecer neste caminho? Eu quero dizer uma coisa a vocês. E eu até anotei isso aqui para não esquecer. Eu botei, gente, a coisa mais prazerosa é frutificar no reino. É você dar frutos. É você ver que a sua vida serviu de exemplo para uma outra pessoa que desejou seguir o caminho que você segue. Eu estava ouvindo o esporte espetacular e as atletas, as crianças que treinam, estavam tudo lá e elas estavam tendo aquelas meninas como exemplo, né? Uma medalha de prata, de bronze, de ouro e tal. E elas estavam dizendo que aquelas meninas incentivaram elas, ajudaram elas a querer cada vez mais desenvolver, a querer praticar e chegar onde elas chegaram. Mas elas que chegaram a receber medalhas, se miraram em outras que também fizeram a mesma coisa. E ela disse, é lindo ver elas querendo isso, porque um dia nós estivemos lá com elas, como elas, né? Sendo crianças aprendendo, e hoje nós estamos aqui. Então, queridos, louvado seja Deus, como é prazeroso frutificar no reino, glorificar o Pai e passarmos a dar fruto. A garganta fica seca. E nos tornarmos discípulos de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Amém? Agora, para resumir, nós já vamos terminar, eu queria falar algo para vocês, da importância desse permanecer. A gente sempre fala isso aqui. Nós repetimos sempre para que de alguma forma a palavra fique gravada no seu coração. Duas coisas importantes precisam acontecer. A primeira é você se posicionar. Obrigada, amada. A primeira é você se posicionar. A segunda é você fazer a sua escolha. Você vai escolher de qual reino você quer fazer parte. E aí, com isso, eu entro, e já concluindo, no quinto motivo, que é viver o resultado do seu posicionamento e da sua escolha. Se você escolheu viver no reino das trevas, você vai ter os resultados. Se você escolheu viver no reino da luz, seguindo o caminho, permanecendo nesse caminho, você vai ter também grandes resultados. E tudo isso acontece porque eu e você, nós temos livre-arbítrio. E o Senhor espera que você faça a sua escolha. Você precisa se decidir. Se você ainda está confuso, qual caminho que você vai seguir, lembre-se que só existe um, que é Jesus. Só existe um caminho. Tudo que você passar aqui nessa terra não se compara com a glória que o Senhor está preparando para nós. Aí eu concluo o que eu tinha falado. Se você acha lindo tudo que acontece, tem nesse mundo de belo que tem, imagina no céu. Se esse Deus criativo, detalhista, criou tudo isso aqui, nós não temos noção do que está sendo feito e preparado para nós lá na glória.
Por isso nós precisamos almejar e perseverar nesse caminho. Haja o que houver, queridos, não desista. Eu fui ver lá em Apocalipse, tem promessas para nós. Olha só o que diz aqui: ao vencedor dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida que está no paraíso. Tem mais: ao vencedor de nenhum modo sofrerá danos da segunda morte. O que é isso? É que você saiu da primeira, você largou esse corpo, entrou na glória e está com o Senhor. E você não vai sofrer danos. Você terá só alegria. Nós seremos tomados de uma alegria tremenda. Aí o outro lado será só tormenta. E aí é que as pessoas vão se dar conta de quanto foi horrível a sua escolha. Nós estamos tentando alertar, mas eles não nos ouvem. Alguns amolecem o seu coração, entregam o coração a Jesus e volta depois para lá. Outros permanecem. E aí tem mais aqui: ser fiel até a morte e dar-vos-ei a coroa da vida, a vida eterna. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aí nós vamos concluir aqui lendo o versículo, o capítulo 3 de Apocalipse. A partir nós vamos ler o 12 aqui. Nós vamos ler o 12, o 21 e o 22, tá bom? Apocalipse, nós vamos estar encerrando. Versículo 12, Apocalipse 3, 12 diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Então você estará ali como coluna. Gente, você está vendo essas colunas aqui? Ela é sustentação da casa lá de cima. Se essas colunas tombarem, eu venho junto com elas, porque eu moro aqui em cima. Então, nós seremos colunas, estaremos com o Senhor. E aí o versículo 21 diz assim: ao vencedor, o 21 diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Nós vamos sentar no trono com o Senhor Jesus, aleluia. E para encerrar o 22 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. As igrejas, essas igrejas somos nós. Ouça, querido, esteja com seus ouvidos abertos. Sabe, o inimigo, eu venho aqui falando a você, Satanás quer que a vida é só isso aqui: poder, riqueza. Em Jesus, ele se esvaziou na cruz, para que através dele você pode usufruir o melhor da vida, que ele vai estar permanecendo em mim. Eu preciso permanecer para a minha salvação. Eu preciso permanecer para receber de Deus tudo que ele tem para mim. Eu preciso permanecer para frutificar. E o quinto motivo, eu preciso permanecer para viver todos esses motivos, usufruir tudo que Deus tem para mim. E o que está, essas promessas que estão lá em Apocalipse, é para mim e para você, que iremos vencer. Você crê nisso? Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir um louvor. Aleluia. E nós vamos estar concluindo. Glória a teu nome. Eu gostaria que você começasse a pensar como está a sua vida nesse caminhar com o Senhor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar.
para mim mesmo. Obrigada, Espírito Vós Santo. conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se as tuas palavras permanecerem em nós, Ele permanecerá em você. Aleluia. É uma intimidade. Você se entrega ao Senhor e Ele se entrega a Mais você. verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Oh, Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, quero te amar mais, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, me faz te amar mais, quero te amar mais, Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está preparando morada. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Obrigada, Jesus, porque Tu nos fortalece, nos sustenta, Senhor, com a Tua destra fiel. Obrigada por nos ajudar. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra diz
Te amamos, Senhor, te amamos. Queremos permanecer, Senhor, em Ti. Obrigada. Oh, Yacita Lamarraias. Oh, Yacita Lamarraias. Obrigada, Jesus, por ser esse caminho, Senhor. Obrigada, meu Deus, obrigada. Amém, queridos, nós precisamos terminar. Obrigada, Pai, por tudo, Senhor. Querido Deus, continue nos abençoando com a Tua palavra. Não só nós que estamos aqui, Senhor, mas os nossos irmãos que estão em casa, participando também deste culto, Pai. Que a Tua graça maravilhosa esteja sobre a vida de cada um, nos fortalecendo, nos ajudando e nos sustentando. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.